Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael e auxilio na coordenação e orientação de estágio supervisionado. No vídeo de hoje, eu vou falar do estágio de ensino fundamental anos iniciais. Antes de iniciar na parte específica do novo modelo de relatório, eu vou falar um pouco do histórico de como era o estágio supervisionado no momento presencial e o porquê nós pensamos neste novo modelo de estágio que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Bom, no momento presencial, vocês alunos precisavam pegar uma carta assinada por mim ou pela professora Ana, coordenadora do curso, de apresentação da faculdade para a escola. Então, essa carta ela também tinha que passar pelo controle do representante de sala, e depois disso, vocês iam para as escolas se apresentarem para serem aceitos para o estágio. Chegando lá, vocês tinham que acompanhar um determinado professor. Na bem da verdade, vocês tinham que acompanhar os 5 professores, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Tá? Então, vocês tinham que estar em momentos diferentes. De repente, o primeiro e o segundo ano era no período da manhã, terceiro, quarto e quinto no período da tarde. Então, se você trabalhava ou se você estudava nestes períodos, ficava bastante complicado de se executar esse estágio, tá? Lá vocês tinham que acompanhar o professor, tinham que analisar o PPP da escola, regimento escolar, entre outras atividades específicas e que estavam contidas no manual do momento presencial para estágio. Feito isso, vocês tinham que fazer vários relatórios, um relatório para cada ano, se bem que isso ainda continua, mas em moldes diferentes. Vocês tinham que desenvolver outros relatórios, por exemplo, referentes a perguntas da proposta pedagógica, referentes ao regimento escolar, e então ficava um relatório bem extenso. Na verdade, era um relatório geral e dentro dele vocês tinham basicamente 15, 16, 17 relatórios, 20 relatórios, que tinham as atividades específicas para serem feitas. Então, era um estágio bastante denso. E quando vocês terminavam tudo isso, vocês ainda precisavam de uma carta de apresentação não, de uma carta, uma declaração do diretor da escola, dizendo que vocês cumpriram o estágio lá, com assinatura e firma reconhecida, o que já era um outro agravante, porque toda vez, várias vezes, em várias situações que vocês iam reconhecer a firma, que o aluno ia para reconhecer, chegava lá no cartório, a assinatura estava diferente, ou não tinha a firma aberta naquele cartório. Então, vários problemas. Pensando que nós estamos em um momento de distanciamento social por causa do novo coronavírus, a princípio, eu pensei em uma ideia, coloquei para a coordenação, para o núcleo docente estruturante, e ela foi aceita, né, no sentido de, bom, a carta ainda existiria, vocês teriam que pegar a carta assinada por mim ou pela professora Ana, vocês teriam que ir até a escola, se apresentar, e a partir disso, vocês teriam que pegar o contato do professor, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano, entrar nas aulas dele e analisar situações de tal forma que vocês conseguissem fazer um texto descritivo, detalhado, com o que você observou no momento de pandemia, da prática do professor, e como era a prática desse professor antes do momento de pandemia. Então, vocês tinham algumas diretrizes para seguirem, com base nelas, vocês analisariam a aula do professor, acompanhariam, e no momento virtual, e depois vocês iriam fazer essas mesmas perguntas de como ele atuava, como era a sua prática docente no momento presencial. Bom, então, ainda assim, aí teria também a declaração do diretor com firma reconhecida, vocês tinham que ir lá na escola, pegar, ir no cartório, conversa vai, conversa vem, e a gente se reunindo, o núcleo docente estruturante do curso de pedagogia, que eu faço parte, a professora Ana, a professora Marlene, a professora Zilda e a professora Regina. Então, conversa vem, ideia vai, ideia vem, a gente se debruçando em cima desses documentos e, de repente, surge uma ideia, né? Eu coloquei uma ideia para o grupo de por que também não considerar o estágio 100% remoto. Por que, que o aluno precisa ir para a escola, de repente levar uma carta, etc. e tal? Bom,
analisamos a situação, levei toda essa situação para o núcleo docente estruturante, os professores estudaram, analisaram, concordaram, e aí, com base nisso, foi feita a reformulação do manual, de todos os manuais dos estágios supervisionados. Então, a ideia principal neste momento do estágio supervisionado é de que vocês não estejam na escola. Mas se vocês não estão na escola e não vão acompanhar um professor, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer a partir de aulas que estão disponíveis no YouTube, com alguns direcionamentos que foram colocados neste manual. Então, vocês não precisam estar junto ao professor, por exemplo, numa terça-feira de manhã, sendo que terça-feira de manhã você trabalha. Você pode assistir esse vídeo num domingo à tarde, num domingo à noite, tá? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês o manual e pensando nessa perspectiva do momento difícil que nós estamos vivendo, nós pensamos no melhor estágio que a faculdade pode proporcionar para vocês, para que vocês possam executá-la, a melhor dinâmica, pensando sempre no momento difícil que nós estamos vivendo, no momento de muita precaução, no momento de vários obstáculos, e que este momento também seja um facilitador na vida de vocês no que se refere ao estágio supervisionado. Então, vocês não precisarão sair de casa para fazer o estágio. Eu garanto a vocês que foi a ideia melhor que nós encontramos, tá? Eu vou ler com vocês o manual, vou compartilhar, vou fazer a formação. Eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês sabem, vocês podem me procurar, eu tiro as dúvidas. Às vezes demora um pouco ou não, porque vocês sabem, eu também tenho um outro trabalho e às vezes vocês perguntam fora do horário. Eu vou demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Eu, outros colegas que sabem também da situação, mas o vídeo, ele está bem explicativo, ficará bem explicativo para vocês, e vocês podem tirar qualquer dúvida a qualquer momento comigo, tá? Então eu vou compartilhar, e a partir daí eu vou falando dos assuntos específicos em relação ao estágio. Só um momento que ele já ele compartilha aí com vocês. Foi, né? Deixa eu só conferir. Sim, já aparece para vocês também. Bom, pessoal, então nós temos aí adendo ao roteiro de organização do caderno de estágio supervisionado 2, ensino fundamental, matrizes curriculares 2017 e 2018. Pedagogia, licenciatura, versão agosto 2020. Organizado pelos professores integrantes do Núcleo Docente Estruturante, NDE, 2021-2022. Professora doutora Ana Maria, os professores mestres Marlene, Rafael e Zilda, e a professora mestranda Regina. Então aqui nós temos a carta de apresentação. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Caro aluno, ao longo das disciplinas teóricas já estudadas em seu curso de pedagogia, você vem sendo, até aqui, preparado para exercer a profissão de professor pedagogo. Além disso, os diversos estágios certamente contribuirão para a sua inserção na prática profissional e para o conhecimento detalhado da realidade escolar. Nessa etapa do seu curso, você fará um estágio supervisionado diferenciado e inusitado, no momento em que vivemos de pandemia, causado pelo novo coronavírus, que assola a humanidade e, para o qual, a ciência trabalha incansavelmente em busca de profilaxia e cura. As diretrizes norteadoras vigentes do projeto pedagógico do curso, PPC, de pedagogia, necessitaram ser revistas e adequadas, tendo em vista o distanciamento social e a suspensão das atividades acadêmicas escolares, controladas por direitos oriundos das esferas federais, estaduais e municipais. Diante do novo cenário da educação, vivemos um momento particular de interações e realizações das atividades acadêmicas articuladas à formação dos discentes, normatizadas pelo projeto pedagógico de curso. Entre elas,
as atividades práticas de disciplinas e estágios supervisionados obrigatórios, entendidos como momentos de aprendizagem para o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para a formação do futuro docente, bem como propiciar aos alunos situações reflexivas que envolvam a prática pedagógica observada, embasados na fundamentação teórica obtida no estudo das disciplinas ofertadas pelo curso. Portanto, cumpriremos o contido na Portaria MEC, número 544, de 16 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União em 17 de junho de 2020, que dispõe instruções no parágrafo 3º do artigo 1º sobre as práticas profissionais de estágio ou atividades práticas enquanto durar a situação do novo coronavírus Covid-19. Essa é a carta de apresentação e que acaba mostrando a vocês a necessidade de se reformular as atividades de estágio e até mesmo as que são práticas. Agora, eu vou falar com vocês a respeito das diretrizes específicas para o estágio de ensino fundamental. Então, para realizar seu estágio supervisionado em ensino fundamental, atender às orientações a seguir. Primeiro, no YouTube, busque por Centro de Mídias Anos Iniciais. Isso mesmo. O estágio supervisionado para este momento de distanciamento social, ele terá como base vídeos do YouTube, aulas remotas. Se nós estamos em um momento de aulas remotas, cada um na sua casa, devido ao distanciamento social, pensamos também na prática do estágio a partir de aulas remotas. Vocês não sairão da casa de vocês em busca de uma escola para fazerem estágio, tá bom? Por isso que eu disse logo no início do vídeo que o que foi pensado para vocês foi pensado para vocês estarem em casa em um momento livre, em um momento que vocês agendaram e se organizaram para isso, para vocês poderem assistir. Vocês podem assistir um vídeo hoje, um vídeo amanhã, enfim, como vocês quiserem, ou seja, a organização está em prol de vocês. A organização está em prol de vocês se organizarem, de facilitar o máximo para vocês. Então vocês vão no YouTube e vão buscar Centro de Mídias Anos Iniciais. Por que Centro de Mídias Anos Iniciais? Porque é o canal que o governo do estado de São Paulo criou com todas as aulas, com muitas aulas, para todos os alunos, desde o primeiro ano até o ensino médio, tá? Se vocês digitarem Centro de Mídias Anos Iniciais no YouTube, vão aparecer várias aulas dos anos iniciais e dos vários componentes. Nós demos esse direcionamento porque está muito fácil de vocês encontrarem. Eu achei importante colocar esse direcionamento para vocês, tá? Então, lá no Centro de Mídias são aulas ministradas por professores para alunos, tá bom? Por isso que nós fizemos esse direcionamento para vocês. O que nós pedimos? Nós pedimos para vocês assistirem 5 vídeos de aulas do primeiro ano, 5 vídeos de aulas do segundo ano, 5 vídeos de aulas do terceiro ano, 5 vídeos de aulas do quarto ano e 5 vídeos de aulas do quinto ano. Observação: assista aulas de componentes curriculares diferentes, tá? Depois que eu terminar a leitura do manual e algumas explicações e diretrizes para vocês, eu vou lá no YouTube e vou fazer esse caminho para vocês observarem, tá? Assistiram aos vídeos? O que vocês vão fazer agora? Elaborar um relatório para cada ano. Então, entre parênteses, é um relatório específico para os vídeos do primeiro ano, um relatório específico para os vídeos do segundo, outro relatório específico para os vídeos do terceiro, outro relatório específico para os vídeos do quarto e outro relatório específico para os vídeos do quinto ano, tá bom? Então, isso perfaz um total de 5 relatórios, tá ok? Lembrem-se o que eu disse lá no início da conversa, do vídeo. Nos moldes antigos, nós tínhamos inúmeros relatórios, beirando quase 20 relatórios, tá bom? Porque eram outras situações. Então, agora vocês têm 5. Orientação número 4, ou quarta orientação. Para cada ano, deverá fazer um relatório em folhas separadas
com as seguintes especificações. Então, um relatório para o primeiro, um para o segundo, para o terceiro, um para o quarto, um para o quinto. Lá no relatório do primeiro ano, você vai colocar o nome do professor que ministrou a aula. Você vai colocar a data de publicação da aula no YouTube. Então, quando que aquele vídeo foi publicado? Quais foram os assuntos abordados naquele vídeo que você assistiu? Se houve alguma sugestão de atividade e suas considerações em relação às aulas assistidas para cada ano. Registros de evidências de que assistiu às aulas, por exemplo, uma foto e com seus devidos créditos, tá? Então, pessoal, é o seguinte, vocês vão fazer o relatório do primeiro ano. Eu sugiro que, de repente, vocês façam vídeo por vídeo. Eu acredito que fica mais sistemático e a visualização fica mais fácil, para, na hora da correção, a gente perceber que, efetivamente, os 5 vídeos estão ali. Então, vocês vão colocar assim, relatório primeiro ano, primeiro vídeo, o nome do professor, o dia que foi publicado no YouTube, que tem a data ali, né, o ano, os assuntos abordados, por exemplo, números, contagem de 0 a 100, tá? Metodologia utilizada para o professor, se ele fala para usar um vídeo ou se ele fala para fazer um desenho, como que foi essa metodologia? Descreva. Se houve alguma sugestão de atividade, ou seja, se nesse vídeo o professor pede para os alunos fazerem alguma atividade, caso sim, descreva. Suas considerações em relação às aulas assistidas. Então, coloca ali, o que você achou dessa aula? Ela estava explicativa, foi de fácil entendimento, vocês acharam que foi muito teórica, foi muito exercício, fugiu do tema, o que vocês acharam, tá bom? E coloca lá um registro da evidência de que você assistiu aquela aula, ou uma foto junto com o link da aula, colocando os devidos créditos e etc, tá? Eu sugiro que para cada relatório vocês coloquem essas especificações de cada vídeo assistido, de forma descritiva. Por exemplo, pessoal, quando vocês forem falar da metodologia do professor, de assuntos abordados, ou se teve sugestão de atividade, sempre deem sustentação à escrita de vocês. Eu sempre falo isso. O que é dar sustentação? Citem teóricos, autores, tá? De acordo com o teórico tal, é possível perceber que a prática do professor está relacionada a isso, 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 e ele se preocupou ao processo tal, tal e tal, tá bom? Sempre deem sustentação ao que vocês estão escrevendo. O que vocês escrevem precisa ter um embasamento teórico, tá bom? Fez o relatório 1 do primeiro ano? Vai lá. Relatório 2, segundo ano. Vídeo 1, nome do professor, a data que foi publicado, os assuntos que ele abordou, a metodologia utilizada, se teve sugestão ou não, suas considerações e um registro. Vídeo 2, a mesma coisa, etc. Pessoal, não é em forma de pergunta e resposta, é em forma de relatório, tá bom? Aqui nós colocamos as diretrizes. Vocês até podem, para vocês, para um controle, vocês colocam lá em forma de pergunta e resposta. Qual o nome do professor? Tal. Que dia ele publicou aquele vídeo? Tal. Qual foi o assunto que ele abordou? Tais e tais. Essas suas respostas você transforma em um texto com sustentação teórica. Tudo bem? Olha lá, colocar informações de forma descritiva e com fundamentação teórica de acordo com as aulas vivenciadas na graduação, tá bom? Então vocês já tiveram teóricos, continuam tendo teóricos, tem vários documentos oficiais, por exemplo, o Centro de Mídias, que é um canal do governo do estado de São Paulo e que ele proporciona aulas para todos os alunos da rede pública, aqueles milhões de alunos que nós temos, inclusive existe também o canal de ensino fundamental 2 e médio, e todas as aulas têm como base diretrizes curriculares, base nacional comum curricular, o currículo oficial do Estado de São Paulo, o ler e escrever, o EMAI. O que é o ler e escrever? O ler e escrever e o EMAI, que é a Educação Matemática nos Anos Iniciais, são os principais documentos utilizados nos anos iniciais do primeiro ao quinto ano na prática docente do professor, tá bom? Essa mesma dinâmica vocês vão fazer para o terceiro ano, quarto e quinto ano. Vocês viram que simples? Só vão lá, primeiro ano, assistam 5 vídeos,
Façam um pequeno relatório com base nessas informações. Preferencialmente, se vocês conseguirem assistir um vídeo de língua portuguesa, um vídeo de ciências, um vídeo de matemática, é bom ter essa diversidade de aulas com temas e componentes diferentes, tá? Vejam que simples, então vocês vão assistir 5 vídeos. Os vídeos não são longos, né? Geralmente os vídeos eles têm lá 1 hora e pouco. Então, se vocês pegam uma tarde aí para fazer, às vezes alguns vídeos têm até menos tempo, vocês conseguem aí meio que fechar essa parte específica, né? Depois é só vocês colocarem em relatório. Então, tá simples, está muito simples em relação ao que era o estágio anterior. Vocês não terão que analisar documentações burocráticas específicas da escola, tá? Então, ele está bem simples. Então, vocês terão aí só 5 relatórios, confirmando a minha fala. Orientação de número 5. Observe que todos os estágios obrigatórios, em suas respectivas modalidades, mesmo sendo feitos remotamente, respeitarão a carga horária constante na matriz curricular vigente. Isso está querendo dizer que este novo modelo de estágio supervisionado corresponde à carga horária do estágio de anos iniciais, que no caso ele é de 100 horas. Sexta orientação. Todos os trabalhos teóricos, pesquisas e relatórios de atividades práticas e/ou estágios deverão conter capa com logo da instituição, identificação do aluno, nome, RA, termo ou semestre que cursa e nome da disciplina ou modalidade de estágio. Folha de rosto, sumário, texto, todas as páginas devem ser digitadas, seguindo as normas da BNT e lembrando, com sustentação teórica, considerando fonte, tamanho de letra, margens e espaços entre linhas, e não serão aceitos trabalhos que não atendam aos itens. Os estágios deverão ser entregues em envelopes conforme orientações gerais que serão detalhadas na próxima página, em data previamente marcada pelo professor coordenador de estágio, no caso, eu vou coordenar, anterior às avaliações das POs, tá? Da N2, que são as avaliações oficiais que nós temos. Então, usualmente, sempre 15 dias antes da N2, tá? Ou seja, 2 semanas antes da N2. Aí, eu posso pedir no primeiro dia da primeira semana, assim como eu posso pedir no último dia da segunda semana. Mas usualmente 15 dias antes da N2. Então, estejam preparados para o primeiro dia da primeira semana, que antecede os 15 dias, tá bom? Este formato, adequado para o momento de pandemia e distanciamento social, não exige coleta de assinatura e nem reconhecimento de firma, ou seja, ele é remoto. Bom, vamos agora para algumas orientações gerais e mais específicas em relação ao estágio, documentação e etc. Orientações gerais para o desenvolvimento do estágio em ensino fundamental. Documentos, relatórios grampeados, tá? Então, neste dia que será marcado, vocês terão que ir lá na faculdade, a priori é ir na faculdade, para entregarem o envelope. Este envelope, tá? Ele precisa estar identificado com uma etiqueta com os dados do aluno. Então, na frente do envelope, vocês vão colocar uma etiqueta com o seu nome completo, semestre e qual estágio você está fazendo. No caso, estágio de ensino fundamental, anos iniciais. Agora, eu vou colocar aqui, vou passar para vocês, os itens que devem constar dentro deste envelope. Para cada item, eu vou na folha mostrar para vocês qual é o item, tá? Então tá na ordem. Aqui, ó, estão em tópicos e após os tópicos eles estão na mesma ordem aqui. Então a primeira folha a aparecer após os tópicos é a folha de identificação. Então para cada um que eu vou falando, eu vou mostrando a folha. Nesta ordem vocês vão colocar dentro do envelope. A folha de identificação. Vamos lá para a folha de identificação. Tá aqui, ó. É a folha que te identifica, tá? Então, olha aqui. Aqui tá as informações iniciais, então você vai colocar seu nome, RA, semestre, período. Eu preciso das informações porque por caso tenha qualquer eventualidade, eu preciso entrar em contato com vocês. Então,
o endereço, CEP, um telefone fixo de fácil acesso, um celular com WhatsApp, que é o primeiro contato que eu faço, caso tenha algum problema, e precisa ser um contato fácil mesmo, pessoal, porque o nosso tempo após a entrega é muito curto. Então, se eu perceber algum erro, o que teoricamente eu vou ter que ler os estágios de todos vocês, então provavelmente eu vou demorar alguns dias para falar que tem algum problema ou não, de tal forma que o relatório de vocês não está satisfatório o suficiente para serem aprovados, e aí vocês terão que refazer. Então, fiquem atentos nesse período, tá, após a entrega, com o WhatsApp, porque se eu entrar em contato, eu preciso quase que imediatamente que seja arrumado, consertado o que tem que ser feito para vocês me devolverem e poderem serem aprovados aí sem maiores problemas de repente até carregar DP de estágio. E um e-mail válido, caso eu não consiga falar no celular, nem no telefone fixo, eu mando o e-mail, tá bom? E aqui embaixo sou eu que preencho, que eu vou colocar se o seu relatório está favorável ou desfavorável, a carga horária cumprida, minha assinatura e o estágio, tá bom? Então, essa é a folha de identificação. Em seguida, vem a folha carga horária e a avaliação do professor orientador. Esta folha aqui, vocês só vão imprimir e colocar no envelope. Vocês não vão mexer, mas eu vou até ela para apresentá-las a vocês. Essa folha aqui, tá? Que vem escrito orientações gerais, tá? Que tem aqui, ó, a carga horária do estágio. Então, vou ler aqui a parte inicial. O estágio supervisionado do ensino fundamental deve ser realizado pelos alunos que estiverem cursando o sexto semestre do curso de pedagogia, conforme as matrizes curriculares 2017 e 2018. Tal estágio ocorrerá obrigatoriamente em escolas públicas e ou particulares do estado de São Paulo, nas turmas de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos do ensino fundamental, cumprindo a seguinte carga horária. Este texto inicial é o texto para o momento presencial e que também vocês terão que cumprir em todos os anos, porém de forma remota. A distribuição da carga horária ela foi reformulada, foi uma proposta colocada para o núcleo docente estruturante, eles aceitaram, tá bom? Então, nós temos aqui. Essa distribuição da carga horária, ela precisa ter um total de 100 horas, tá? Então, assim, assistir 5 vídeos de aulas do primeiro ano faz um total de 10 horas. Assistir 5 vídeos de aulas do segundo ano faz um total de 10 horas. Por que 10 horas, pessoal? Vocês devem estar estranhando, falando assim, mas um vídeo tem 1 hora e pouco, 40 minutos, porque assim, para cada vídeo, você também vai desprender um certo tempo para fazer anotações, para refletir, para fazer o seu rascunho. Por isso que 5 vídeos dá um total de 10 horas. Podemos dizer assim que para cada vídeo seriam 2 horas. Além de assistir, você ainda tem as anotações que você fará em relação a ele, tá? Assistir 5 vídeos de aulas do segundo ano, assistir 5 vídeos de aulas do terceiro ano, 10 horas, assistir 5 vídeos de aulas do quarto, também 10 horas, e os 5 vídeos do quinto ano, também 10 horas. Só aqui, ó, nós já temos 50 horas de estágio. Preparar o relatório de cada ano, o relatório mesmo, porque aqui vocês fazem as anotações. Com base nas anotações, vocês vão fazer os relatórios, procurar teóricos, dar sustentação, colocar de forma descritiva. Então, para cada ano, 8 horas. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 8, 16, 24, 32, 40. 50 mais 40, 90 horas. A socialização, que usualmente nós sempre colocávamos, tá? Tem aí 10 horas. 50 mais 40 mais 10, nós temos 100 horas. E logo aqui embaixo, na parte de baixo, nós temos a avaliação do professor orientador, que no caso é a minha avaliação, tá? Eu vou assinar, bater carimbo, colocar data, o conceito e finalizo essa parte. Essa folha aqui vocês não vão fazer nada com ela. Vocês só vão imprimir e colocar dentro do envelope, tá bom? Bom, vamos voltar lá para as orientações. Depois, nós temos a folha resumo das atividades do estágio. Esta folha aqui, vocês precisam ter uma para cada ano.
Uma para o primeiro, uma para o segundo, uma para o terceiro, uma para o quarto, uma para o quinto. Vamos até ela para apresentá-la a vocês. É essa folha aqui, que também reformulei em prol do momento que nós estamos vivendo. Então aqui, ó, vocês vão colocar o nome de vocês, o número da matrícula. Resumo das atividades de estágio supervisionado desenvolvidas. Deve ser manuscrito. Retirar essa informação antes de fazer a impressão, tá, pessoal? Essa informação deve ser manuscrita e retirar essa informação antes de fazer a impressão é para vocês tirarem, tá? Vocês vão sumir com ela. É isso que vocês vão fazer, tá? Bom, como eu disse, nós tínhamos aqui uma outra coluna que era a coluna de assinatura do professor. Ele tinha que assinar dia a dia o que você estava fazendo. Aqui embaixo também tinha a assinatura do professor e aqui a assinatura do diretor. Nós tiramos todas essas burocracias, tá? Então, aqui o que vocês vão fazer? Uma folhinha para cada ano. A única coisa que vocês vão fazer é que aqui na parte de cima vocês vão identificar. Ela tem que ser manuscrita. É manuscrito mesmo. Vocês vão colocar primeiro ano. Tá? Na do segundo ano, a mesma coisa. Na do terceiro, a mesma coisa. Tá? Vocês vão identificar. Tá? Aqui na data, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o. Vamos supor que vocês. Essa aqui é a folhinha do primeiro ano. Vocês têm 5 vídeos para assistirem. Vamos supor que hoje você assistiu um vídeo do primeiro ano de matemática. Você vai colocar a data, 26/8, número de horas. Quantas horas tem? Qual o tempo do vídeo? Ah, o vídeo tem 1 hora e 10 minutos. Então você coloca aqui, ó, 1 hora e 10 minutos, tá? Atividade desenvolvida. Assistir um vídeo de matemática que fala da importância das brincadeiras. De forma muito resumida, tá bom? Logo aqui embaixo, tá? Teoricamente, ou aí fica a critério de vocês. Ou vocês podem colocar o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, o quarto vídeo e quinto vídeo, a carga horária deles, tá? E depois a distribuição daquilo que eu falei. O que você fez em relação ao primeiro vídeo? Então, vamos supor, você assistiu todos os vídeos hoje. Você colocou aqui 26, ou um vídeo por dia, 26, 27, 28, 29 e 30 de agosto, tá? Aí você coloca a carga horária de cada um, tal. Aí você vai colocar aqui, 1º de setembro, quantidade, sei lá, 50 minutos. Reflexão e anotações referentes ao primeiro dia e como foi feita a atividade que o professor desenvolveu em aula, tá? Dia 2 de setembro, vocês vão colocar aqui, sei lá, 1 hora e 30 minutos. Analisei o segundo vídeo e a atividade que o professor propôs, tá? Ou seja, tudo o que vocês colocarem aqui, que obrigatoriamente tem que ser os 5 vídeos e mais uma reflexão em relação a ele, o total disso tudo tem que ser 15 horas, tá? Então você vai colocar a quantidade correta, o tempo correto de cada vídeo, e depois você coloca o tempo que você debruçou em cada um deles para escrever, fazer as anotações, etc. O total aqui minimamente tem que ser de 15 horas, tá bom? Esse tempo que você vai desprender para cada vídeo fica a seu critério. De repente você fica 2 horas, 3 horas em cima de um vídeo. O vídeo tem 40 minutos, mas você ficou 2 horas para anotar, para arrumar as suas informações, etc. Tá bom? Então, é uma folhinha dessa para o primeiro ano, uma para o segundo, uma para o terceiro, uma para o quarto, uma para o quinto. Tudo bem? Ah, professor, eu fiz muito detalhado e faltou folha. Não tem problema, pode ser 2 folhas para o primeiro ano, tá? É só imprimir folha a mais. Aqui você coloca a data do último dia que você assistiu o seu vídeo, você assina e eu assino aqui, tá? Onde está carimbo e assinatura do professor orientador. Então, essa é a folha de resumo das atividades. Então, vocês vão colocar na ordem, tá? Vocês vão colocar a folha de apresentação, folha de identificação, depois vocês vão colocar a folha das orientações e depois as folhinhas do resumo das atividades na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Viram que interessante? O manual já está na ordem para vocês, tá bom? Vamos voltar nas orientações lá de cima. Bom,
Temos as 3 folhas específicas, agora nós vamos para a estrutura do relatório geral. O relatório geral, ele precisa ter capa, conforme já foi lido anteriormente para vocês na carta de apresentação, com as identificações da faculdade, relatório com o nome do que é o trabalho, com a sua identificação e etc. A contracapa, o sumário. O que é o sumário? O sumário, basicamente, são essas identificações aqui, né? Então, primeiro, capa, contracapa, sumário, ou seja, no sumário deve ter a página do relatório 1, a página do relatório 2, do 3, do 4 e do 5, a página das considerações, a página das referências e a página do parecer, tá? Relatório 1, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão, no relatório 1, colocar aquele pequeno relatório de cada vídeo que vocês assistiram, de forma descritiva, com a referência de que efetivamente a confirmação de que vocês assistiram, ou seja, uma foto com o link do vídeo e etc. É só copiar e colar o link, tá, gente? Ou seja, deem os créditos corretos. Quando aí vocês colocam o link, precisa colocar o dia que vocês acessaram o link também, tá? Mas isso vocês são craques em fazer, vocês sabem referenciar muito bem, então acredito que vocês não terão problemas para colocarem essas referências, tá? Então, na ordem, vocês vão colocar capa contra capa, sumário, o relatório do primeiro ano com os vídeos, o relatório do segundo ano com os vídeos, relatório do terceiro ano com os vídeos, relatório do quarto ano com os vídeos, relatório do quinto ano com os vídeos. Depois, vocês vão fazer as considerações de vocês, quais foram as potencialidades, o que vocês acharam de importante em relação ao que vocês estão vendo na teoria e puderam transpor nessa prática remota. O que vocês acharam de interessante, o que vocês acharam de diferente, como isso contribuiu na sua prática de estudante, como isso contribuirá na sua prática docente, tá? Referências, é aquilo que eu falei, para tudo que vocês forem escrever, vocês precisam dar sustentação teórica. Vocês sempre precisam colocar um teórico para dar confirmação, sustentação àquilo que vocês estão escrevendo. Então, tudo o que vocês citaram de citações, colocaram citações no corpo dos seus relatórios, vocês precisam colocar nas referências. O parecer, eu vou mostrar para vocês o que é. É uma última folha, que é também uma folha que eu coloco parecer de favorável ou desfavorável, tá? Então, essa folhinha aqui é a última folha de tudo. Depois das referências, vocês colocam a folhinha do parecer. Então, vem a capa contra capa, sumário, relatório 1, 2, 3, 4, 5, considerações, referências, e depois das referências vem essa folhinha aqui, que é a folha do parecer, tá? Então, em cima vem estágio supervisionado, vocês vão colocar o nome de vocês, o RA, o período, se é matutino ou noturno, o ano, 2020, e aqui vocês vão colocar o nome, tá? Olha, pela análise das atividades previstas e realizadas para o estágio supervisionado do sexto semestre, matriz curricular 2017, o aluno, aí você coloca seu nome completo, daqui para baixo, eu que faço o preenchimento, tá? E coloco a minha assinatura. Este anexo especial, que vem logo abaixo neste arquivo, depois do parecer, é para os alunos que já estão trabalhando efetivamente como professor. De repente, nós temos aqueles casos de pessoas que fizeram magistério e que conseguiram atuar e agora, por conta da necessidade, estão fazendo a licenciatura. Essa pessoa consegue ter um certo abatimento ou uma análise se efetivamente precisa fazer o estágio ou se vai fazer uma quantidade menor de horas, etc. Mas isso é só para quem está atuando efetivamente, por exemplo, como professor do quinto ano, que é um professor de anos iniciais, tá bom? Então, tem aqui o modelinho para vocês fazerem, aí vocês terão que apresentar na faculdade, a professora Ana vai receber, a gente vai analisar se dispensa ou não do estágio, tá bom? Então, basicamente, essas são as informações que nós remodelamos para vocês de forma muito simples, tá? Então, vejam que interessante. O que acontece? Eu vou voltar aqui com vocês. Deixa só eu parar de compartilhar.
Então, vejam que interessante, pessoal. Atualmente, vocês terão que fazer 5 relatórios. Um para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Com base em 5 vídeos que vocês assistirão para cada ano, tá? Vejam como está bem interessante em relação ao que era antes. Antes, vocês tinham que fazer um relatório para cada ano, considerando que vocês tinham que estar em loco lá na escola, acompanhando o professor. Para cada ano, vocês tinham que desenvolver uma atividade. Olha, já são 10 tipos de relatórios diferentes. Vocês tinham que analisar PPP, vocês tinham que analisar regimento escolar, vocês tinham que pegar uma atividade do professor e reformular de acordo com os seus conhecimentos e sua prática. Então, olha, 5 relatórios, 5 atividades propostas por vocês e 5 atividades refeitas. Já são 15 relatórios. Hoje vocês vão fazer só 5, tá bom? Então, eu estou ressaltando muito isso para vocês perceberem o quanto a gente pensou e se debruçou em prol de ajudá-los, de deixar toda a situação muito prática, muito favorável, muito tranquila e gostosa para vocês fazerem esse estágio, tá? Eu estou fazendo esse termo de comparação para vocês perceberem como era e como a gente conseguiu tornar legal e bacana para vocês. Eu garanto, pessoal, nós pensamos muito, refletimos muito, tudo em prol de facilitar para vocês, tá? De verdade, foi a melhor maneira que nós encontramos para que vocês façam o estágio e não carreguem isso para um próximo semestre, tá bom? Agora, o que eu vou fazer com vocês? Conforme prometido, eu vou entrar lá no YouTube e vou mostrar algumas situações para vocês. Então, o que eu pedi para vocês fazerem? Pesquisarem, entrarem no YouTube e pesquisarem o quê? Centro de Mídias, anos iniciais, não foi isso? Foi, né? Então, eu vou compartilhar novamente aqui com vocês, só que agora eu vou compartilhar a internet, tá? O YouTube. Então, só um momento que já já ele aparece aí para vocês, tá? Bom, apareceu. Como se a gente estivesse abrindo, né? Vocês vão digitar lá www.youtube.com.br. Vocês vão esperar a internet abrir. Só um momento, ela abre. Tá? Aqui, bom, tá abrindo. Aqui na consulta, na lupa, você vai escrever aquilo que foi colocado no manual, o direcionamento. Centro de Mídias, anos iniciais. Olha que bacana, pessoal. Já tem tudo aqui. Terceiro ano, segundo ano, quinto ano, quarto ano, tá? Vocês vão pesquisando, primeiro ano. Vocês vão entrar, por exemplo, no quarto ano. Vocês clicam aqui, no quarto ano. Olha o tanto de... Vocês vão clicar aqui, ó, vídeos. Vocês vão ver o tanto de coisa. Olha aqui, gente. A aula do dia 21/8 de ciências, a aula do dia 20/8 de geografia, a aula do dia 19/8 de matemática, educação física, língua... Olha o tanto de coisa, gente. É vídeo que não acaba mais. Está tudo aqui. O estágio de vocês está aqui. Tá bom? Quer fazer um outro teste? Vamos então agora para... Vamos ver. Terceiro, segundo aninho. Cliquem aqui, ó, em vídeos. Ó, a mesma coisa, tá? Ó, tem a data, o componente. Ó, tá vendo? Só de clicar aqui já dá a sensação que as professoras estão fazendo uma atividade, né? No pequeno vídeo que eles nos dão a oportunidade. Tem tudo, gente. Matemática, educação física, geografia, ciência, português, história, tá bom? Tem as datas, então vocês vão assistir 5 vídeos. O do primeiro ano, pessoal, ele já está mais espaçado, eu tô reparando, mas tem tudo aqui, tá bom? Tem, ó, terceiro, segundo, quinto, primeiro. Do primeiro ano já estão lá para baixo, eles não estão, ó, tá vendo? Eles estão aqui, ó, primeiro ano, tá? Ó, primeiro aninho. A única diferença é que do primeiro ano, não sei porquê, ele não está aqui nesse canal específico, que inclusive é um canal,
tá? Eu não estou inscrito, mas eu estou inscrito em um outro canal meu, porque esse é o canal específico do YouTube que eu tenho para algumas aulas, mas eu estou inscrito num outro canal que eu tenho, que é o meu pessoal, tá? Então é muito bacana, então é o Centro de Mídias do Governo do Estado de São Paulo, tá? Olha, tem até aqui hora do intervalo, é bem bacana, tá? Sugiro que vocês acompanhem essa parte aqui, Centro de Mídias, inscreva-se, é o canal do Fundamental 2 e Médio, tá, gente? Do Fundo 1 dos anos iniciais, eles estão aqui, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês era isso, para vocês saberem que efetivamente existe o que eu estou pedindo, que nós estamos pedindo, né? Na verdade, foi uma proposta inicial que eu coloquei para o grupo, o Núcleo Docente Estruturante, e que ele foi aprovado, a proposta foi aprovada, os professores concordaram, eles reformularam, fizeram, colocaram diversas opiniões, todas foram aceitas, e acabou que dando tudo certo, e nós temos aí. Proporcionado por nós e foi o que nós conseguimos o melhor modelo de estágio supervisionado para vocês, tá bom? Sempre digo, eu estou sempre à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem me perguntar, estou à disposição. Como eu disse, às vezes, quando é fora da aula, eu demoro um pouquinho para responder, porque eu também tenho uma outra atividade profissional, como professor, coordenador pedagógico na rede pública, mas eu respondo. Como diz, eu tardo, mas não falho, tá? Eu respondo no mesmo dia, tal, mas às vezes eu demoro um pouco, tudo bem? Então, eu conto com todos, eu espero que vocês consigam fazer. Programem-se, peguem dois fins de semana, façam esses relatórios, assistam aos vídeos, tá? Programem-se, tá? Para aquele período que eu disse, dos 15 dias antes da N2, para vocês entregarem. Posteriormente, eu passo uma data específica para vocês, tá? Mas programem-se, tenham tudo muito bem anotado aí no caderno de vocês. Peguem 2 fins de semana, assistam esses vídeos, façam as anotações, já façam os relatórios, deixem tudo pronto, porque o quanto antes vocês terminarem, o quanto antes vocês se livram. Outra coisa, vamos supor que alguém chegue para mim e fale assim: ai, professor, eu já terminei tudo, posso entregar? Não. Você vai entregar na data correta, tá bom? Aguarde um pouquinho, como eu disse, para eventuais dúvidas, etc., eu tiro as dúvidas, mas é um trabalho com vocês, tá? Terminou? Tá bom, fica lá, deixa guardadinho. Se você seguiu todas as orientações, com certeza estará tudo correto. Se você colocou as citações também, não terão problemas. Futuros, isso eu garanto. Se vocês seguiram o que está aqui, vocês não terão problemas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. E mais uma vez eu digo antes de encerrar, contem comigo para qualquer dúvida e esclarecimento, estou à disposição. Desejo um ótimo trabalho, um ótimo estágio para todos. Até mais.